Surgimento da filosofia na Grécia foi o máximo do processo de transformações que ocorreram, como, por exemplo, os registros escritos, a criação da moeda, a virtude que de ética passou para a política e a filosofia, que traz consigo questionamentos sobre o mito. A civilização pré-homérico foi o período de formação do povo grego. A explicação religiosa do mundo, os mitos, são práticas que dão formas poéticas a esses relatos, escolhidos por tradições, e entre esses poetas destaca Homero. O povo persa foi uma civilização muito importante na atividade econômica. Foram vencidos pelos gregos, que perderam o domínio de outros estados, mas a Grécia não era tão favorecida assim com a prática da agricultura, como os persas. Então, o comércio se tornou uma atividade econômica básica. Sobre a educação espartana e ateniense. Educação espartana. Educar para a guerra. A educação espartana, de nome técnico agogê, era obrigação do governo e estava nas mãos do Estado. Era orientada para intervenção em guerra e manutenção da segurança da cidade. As atividades físicas feitas por meninos, na maioria das vezes, eram salto, corrida, natação, lançamento de disco e dardo. E os treinamentos femininos eram compostos por arco e flecha. Desde o nascimento até a morte, o espartano pertencia ao Estado. Os recém-nascidos eram examinados por um conselho que determinava eliminar os que fossem portadores de deficiência física ou mental, ou não fossem suficientemente robustos. As crianças eram espancadas pelos pais para ficarem mais fortes, caso contrário, morreriam. A partir dos 7 anos de idade, os pais não comandavam mais a educação dos filhos. Isso era obrigação do Estado. A educação espartana, assim como hoje, era dividida em ciclos. Esses ciclos eram 3 e eram distribuídos em 3 anos. Primeiro, dos 7 aos 11 anos. Segundo, dos 12 aos 15 anos. E terceiro, dos 16 aos 20 anos. Alguns dos métodos da educação espartana. Em lugar de proteger os pés com calçados, as crianças eram obrigadas a andar descalças a fim de aumentar a resistência dos pés. Usavam um só tipo de roupa o ano inteiro, para que aprendessem a suportar as oscilações do frio e do calor. Se algum jovem sentisse fome em demasia, era permitido e até estimulado que furtasse para conseguir alimentos. Castigavam-se com chibatadas. Entretanto, aqueles que fossem apanhados roubando, não por terem roubado, mas por terem sido apanhados, pois acreditavam-se que era bom para a formação aprender a lutar contra a fome, ser ousado e esperto. Aos 12 anos, eram abandonados em penhascos, sozinhos, nus e sem comida. Depois de concluído o período de formação educativa, os cidadãos de Esparta, entre os 20 e os 60 anos, estavam obrigados a participar das guerras. Agora eu vou falar sobre a educação ateniense. Ao contrário da educação espartana, a educação ateniense tinha como objetivo a formação integral do indivíduo. Na antiguidade, Atenas se destacou nas áreas de artes, teatro, literatura e outras atividades culturais. Os atenienses tinham como objetivo principal em sua educação formar indivíduos completos, com um bom preparo físico, psicológico e cultural. Por volta dos 7 anos de idade, o menino ateniense era orientado por um pedagogo. Na escola, os jovens estudavam música, artes plásticas, filosofia e etc. As atividades físicas também faziam parte da vida escolar, pois os atenienses consideravam de grande importância a manutenção da saúde corporal. Já as meninas de Atenas não frequentavam escolas, pois ficavam aos cuidados das mães, aprendendo os ofícios domésticos e trabalhos manuais até o casamento.
Embora fossem cidades gregas, Atenas e Esparta tinham visões totalmente diferentes da educação. Conclui-se então que, enquanto uma tinha como objetivo principal formar soldados, a outra tinha como objetivo preparar indivíduos com bom preparo psicológico, cultural, com boa saúde e com bom preparo físico. Oi, gente, tudo bem? Vou falar um pouco sobre o período helenístico. Com a decadência das cidades e estados gregos se funde a das civilizações que a dominam e se converte a helenísticas. A antiga paideia torna-se então enciclopédia, com a ampla gama de conhecimentos exigidos na formação do homem, diminuindo assim o aspecto físico e estético, elevando-se o papel do pedagogo com a criação do ensino privado e desenvolvimento da escritura, da leitura e do cálculo. O conteúdo ele se abrange, o conteúdo das disciplinas, tanto humanistas como científicas, e o aperfeiçoamento da filosofia e da teologia na era cristã. Formam-se, então, inúmeras escolas, gente, e também a Universidade de Atenas. O período helenístico pode-se dizer que foi a fermentação intelectual da época. Oi, gente, vou falar aqui sobre o período clássico. Atenas vivia o seu momento de florescimento da democracia. A democracia afirmava a igualdade de todos os homens adultos perante as leis e o direito de todos de participar diretamente do governo atual. A democracia, sendo direta e não por eleições, garantia a todos a participação. Era necessário que o cidadão, além de opinar, deveria persuadir a Assembleia. Foram grandes as mudanças na educação grega nesse tempo. Antes da democracia, as famílias aristocráticas eram donas não só da terra, como também do poder. A educação possuía um padrão baseado nos poetas Homero e Hesíodo. Com a chegada da democracia, o poder sai das mãos da aristocracia. O novo ideal de educação era a formação do bom orador. Em substituição à educação antiga, surgem então os sofistas, que foram os primeiros filósofos do período clássico. Vou falar então sobre os sofistas. Os sofistas, eles contribuíram bastante para a sistematização da educação e se julgavam muito sábios. Eles ensinavam principalmente a retórica, a arte de persuasão. Mas não ensinavam de graça, eles cobravam e muito caro pelos seus ensinamentos e por isso foram bastante criticados, principalmente por Sócrates e seus seguidores. Para Sócrates, o verdadeiro sábio é aquele que reconhece a sua própria ignorância. Para combater os sofistas, Sócrates desenvolve dois métodos, a ironia e a maiêutica. A ironia consiste em introduzir através de questionamentos, e a maiêutica consiste em saber mais, buscando respostas de si próprio. É na Grécia clássica que teve início as primeiras reflexões que envolvem a ação pedagógica. Por isso, a Grécia é considerada o berço da pedagogia e também da nossa civilização. O termo pedagogia vem da palavra grega paidagogos, que na época eram os escravos que levavam as crianças para a escola, ensinavam a memorizar as lições e ensinavam a ter bom comportamento. Na Grécia Antiga, o povo acreditava que a educação tinha origem divina. Tudo se resumia aos próprios costumes e à religião. Nada era questionável. A nova pedagogia na Grécia clássica fez com que as pessoas refletissem sobre a sociedade na qual viviam.
Essas questões eram analisadas por vários filósofos da época que destacavam a liberdade de expressão e a participação do indivíduo na sociedade. Entre eles destacamos Sócrates, Platão e Aristóteles. Sendo Sócrates o eixo central, deu-se início ao período pré-socrático, que tem como principal característica uma nova forma de ver a realidade com o uso da razão, esclarecendo assim, sobretudo, a origem do mundo. Eu vou falar um pouquinho sobre o pensamento de Platão. É impossível estar falando de Platão sem falar em Sócrates. Sócrates foi um grande educador e Platão era seu discípulo. Sócrates não teve tempo de registrar todos os seus pensamentos. Platão fez isso por ele. Tanto que até hoje é complicado estar se dizendo o que foi pensamento de Sócrates e o que era pensamento de Platão. Platão queria participar ativamente da política da sua época. Só que ele não podia, porque seus pais tinham acabado de sair de uma tirania. Mas mesmo assim, Platão deu um jeito e acabou escrevendo a obra A República e Leis. Para Platão, a educação deveria dar uma formação moral ao homem, dentro de um Estado justo. Valorizava métodos como o debates e a conversação, como forma de alcançar conhecimento. Ele propôs uma utopia, onde as crianças eram criadas pelo Estado. Na Grécia Antiga, o aspecto físico era muito importante. Porém, para Platão, o intelectual era mais importante ainda. Ele acreditava que o conhecimento era o resultado do que a alma contemplou no mundo das ideias. Outro aspecto na pedagogia platônica é que ele criticava os poetas, porque a educação das crianças era baseada em poemas. A civilização pré-homérica foi o período da formação do povo grego. A explicação da Um jovem sentisse fome diminui os aspectos. Ai, saco. É na Grécia clássica que teve início as primeiras reflexões. Eu perdi.